Muito bem, meus queridos. Nessa nova modalidade do Sem Meias Verdades, nós estamos hoje, como eu disse a vocês, que as entrevistas é em jardim, é em praça, é onde você quiser, para ser bem povão e bem popular. E hoje nós resolvemos vir conversar com o ex-vereador e candidato a prefeito na última eleição aqui no município de Iguatu, doutor Sá Vilaroca, a quem eu recebo com muito carinho. Doutor Sá, obrigado aí pela receptividade, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo aqui do Sem Meias Verdades. Obrigado, João Inácio. Prazer mais uma vez estar aqui com você. Não sei se durante esse nosso bate-papo nós vamos conseguir degustar esse café. Eu já estou pensando aqui, ó. Essa tapioca da Z é aí. Essa tapioca dela é bem conhecida, é muito boa. E aí um queijinho de coalho lá do Tauá também é recomendável. Mas vamos lá, então estamos aqui, novo formato, não é? Parabéns pelo seu programa, que de fato é um programa de sucesso. E parabéns por mais uma vez estar inovando no formato, mas estou aqui à sua disposição, é um prazer recebê-lo aqui em casa. Toca para frente. Vamos embora. Aí, Vamos embora. Já fica aqui um exemplo para os próximos que eu convidar para ser entrevistado, viu? O exemplo, viu? A gente tem que copiar o que é bom, tá, gente? Doutor Sá, começar pelo começo. 2024, na minha leitura, mas quem vai ter que fazer a análise é você, não foi um ano tão maravilhoso para você. Começa-se pela história você, 40 anos no PT, teve que, eu digo, aí você ser convidado a se retirar desse partido. Depois vai para o PSB, no PSB lança uma candidatura com apoio de determinado grupo político aqui do Iguatu. Quando chega na retinha final, esse grupo diz, não, eu vou para outro canto. E o Sá fica sozinho nessa história. Qual é a análise? Como é que você pode contar para a gente sobre esses fatos que aconteceram contigo em 2024? Vamos lá, João Inácio. Primeiro, eu não posso dizer que 2024 foi um ano ruim, porque do ponto de vista da empresa, nós estamos crescendo mais de 30% esse ano. Fizemos uma aquisição importante na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no início do ano. Então eu diria que do ponto de vista da empresa estamos muito bem, melhor do que nunca. Do ponto de vista da política, já que esse é o objetivo dessa entrevista, você tem razão, foi um ano extremamente conturbado, de quase uma montanha-russa, não é? Um sobe e desce fantástico. E de fato eu confesso a você que eu não tenho, fica claro, diante de tudo que aconteceu, que eu não sou uma pessoa experiente na política. Eu não tenho, digamos, aquele gingado, Cacoete político. O cacoete de fazer muitas concessões. Por exemplo, eu posso dizer que do ponto de vista da campanha, a coisa mais importante foi conhecer de fato os grandes problemas de Iguatu. Porque é uma cidade que tem hoje uma imensidade de problemas, mas também é uma cidade cheia de alavancas importantes que a gente pode acionar para fazer essa cidade crescer e se desenvolver. Então nós tivemos uma oportunidade raríssima de ir à zona rural, ir aos sítios, conhecer cada localidade, os seus problemas, entender que lá na Suaçurana é diferente lá da Varjota, que a Varjota é diferente do Riacho Vermelho, da Canafístula, ver os problemas ali de pronto, ao vivo. Então, para mim foi muito importante, como também foi importante conversar com as pessoas. Essa coisa de você andar casa a casa, que eu imaginava que seria muito penoso, para mim foi um exercício maravilhoso. Eu confesso que talvez foi a parte que eu mais gostei, foi visitar as pessoas. E aí, voltando para a sua pergunta da gangorra que foi a nossa campanha. E de fato foi. Então, a nossa saída do PT, de fato eu não fui convidado a sair, mas é como tivesse sido. Porque colocam
a direção estadual colocou alguém no partido, claramente que seria candidato a prefeito, e em contraposição à nossa posição, que desde 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, nós já havíamos definido que seríamos candidatos. Então, de fato, isso aí foi ruim, abalou a campanha. Por volta de abril, nós chegamos a ter 21% de intenção de voto, enquanto o Ilo Neto tinha 34%, então isso mostra que abalou bastante. Depois nós mudamos para o PSB com uma série de promessas de que seríamos bem recebidos e apoiados. Em nenhum momento esse apoio apareceu, em nenhum momento. E mais grave, eles saíram no momento talvez mais importante da campanha e saíram mentindo. Para justificar a saída, mentiram e mentiram bastante. Eu lamento muito, para mim a maior decepção nesse episódio não foi o pai, foi o filho, o deputado Marcelo Sobreira, Marcos Sobreira, que inclusive quando saiu para apoiar outro candidato, ele deu uma entrevista em que ele mentiu a mais não poder. E é óbvio que isso me desagradou, isso me deixou magoado, mas enfim, eu já era um propósito de levar a candidatura até o fim, independente do resultado. Para mim já havia ficado claro naquele momento que a eleição havia polarizado, e quando polariza a gente sabe que vai sofrer as consequências, é como a concha, né, imprensada entre a areia e o mar, e de fato isso aconteceu. Mas confesso a você que o conjunto da obra, embora pareça ruim, embora pareça uma derrota, algumas pessoas até acham que foi humilhante, enfim, eu acho que não, acho que sobrou muita coisa positiva, acho que a oportunidade de conhecer de perto os problemas. Hoje eu tenho um diagnóstico, João, preciso dos problemas e das oportunidades que nós temos para fazer a cidade crescer e se desenvolver. É óbvio que eu gostaria de ter ganho para implementar essa visão que nós temos da nossa Iguatu. Mas, enfim, não foi o que aconteceu, e eu agradeço muito às pessoas que foram conosco até o fim, porque foi um negócio heróico, o final da campanha. Então eu tenho muito que agradecer a essas pessoas que estiveram conosco, e agradecer ao povo que nos recebeu com muita gentileza nas suas casas, e essa oportunidade para mim foi muito importante. Muito bem, feito tudo isso, mostrar todo esse quadro que você mostrou aí você foi para a campanha, segurou ela até o final, e no final você tirou 2.031 votos, salvo engano, acho que o número exato é esse. Bom é que você lembrou dos 31, não é? 31, né? 2031, então acertei, graças a Deus. 2.031 votos. Isso lhe constrange, essa pequena votação? Não, João, não me constrange. Isso apenas confirma o que nós já dizíamos e que tanta gente já dizia em Iguatu, que para a Agenor ganhar uma eleição em Iguatu seria uma coisa muito difícil, porque a rejeição ao nome dele é grande e no final todo mundo se junta para derrotá-lo. Na verdade, em toda cidade o que acontece é que todo mundo se junta para derrotar o prefeito. Em Iguatu é diferente, todo mundo se junta para derrotar a Agenor. E mais uma vez isso aconteceu, e a gente sabia que o final seria exatamente como de fato foi. Então essa votação pequena não expressa de fato, digamos, o potencial que nós teríamos numa eleição. O grande problema é que, ao polarizar, realmente ficou muita gente que votaria em mim, preferiu votar no outro candidato, sempre naquela ideia, no sentido de
derrotar Agenor Neto. Esse outro candidato que você fala tem nome, né? Não é mais o fulano... Era Fulano Filho. Não era mais fulano filho, né? Quer dizer, agora o homem está eleito, estávamos nós. Roberto Costa Filho, foi eleito prefeito de Iguatu. Passou a eleição, o homem está eleito. Creio que vai ser diplomado. Estou falando creio porque eu sei de coisas, né, nos bastidores, mas eu creio que ele vai ser diplomado ou não. Isso aí é para outro bate-papo. O cidadão, o eleitor, o empresário iguatuense e o político. Qual é a perspectiva que faz desse novo prefeito? Levando-se em conta que politicamente ele é inexperiente, não tem o sangue político na veia, né? E eu digo assim, quando eu começo com as pessoas, rapaz, ele carrega a sina dos Costas, porque os Costas ganham a prefeitura assim, o povo carregando nos braços, né? Que foi assim com o Edilson Costa e tal. E aí eu já fiz até um vídeo, o pessoal baixa o pau em mim quando eu faço isso, que eu digo assim, eu espero que as coincidências parem aí. Né? Eu espero que as coincidências parem aí, porque se for para a gestão aí, pelo amor de Deus. Bom, mas o que é que você aguarda, o que é que você espera, qual é a perspectiva de governo dessa nova gestão? Veja bem, João, eu te falei na primeira pergunta, eu te falei que eu tenho um diagnóstico e eu tinha um plano de fazer a cidade crescer, se desenvolver, atacar os grandes problemas de saúde, de educação, de infraestrutura, etc. E ao mesmo tempo eu sabia que para viabilizar esse programa eu não poderia me comprometer demais. Por outro lado, eu percebo Roberto Filho como uma pessoa que tem habilidade política, sim, conseguiu se cercar de vários apoios o suficiente para ganhar a eleição. Quanto à questão da diplomação, eu também acredito que ele será diplomado. Embora nos bastidores você tenha razão, correm notícias sobre algumas dificuldades que haverão. Então, o fato é que hoje, talvez um dos grandes vencedores dessa eleição é o ex-prefeito, aliás, o ainda prefeito Edinaldo Lavor. Edinaldo se gabava de que daria a terceira surra em Agenor e de fato deu, não é? Uhum. Porque a vinda dele para a campanha fez a diferença e foi isso que claramente fez com que a eleição fosse ganha pelo Roberto. E por outro lado, a gente sabe que ele vai cobrar uma fatura, como sabemos também que vários dos serviços da prefeitura, como o lixo e outros serviços, a merenda escolar, enfim, vários serviços da prefeitura já estão ou estariam comprometidos. E isso, numa cidade que está desmantelada, isso é muito ruim, porque meio que deixa o prefeito sem muitas alternativas para fazer um bom trabalho. Então, diante desse quadro, diante desse cenário, eu acredito que ele vai ter muitas dificuldades para fazer gestão. Para ser prefeito, nem tanto, mas para fazer gestão, acho que ele terá muitas dificuldades. A gente poderia pensar do seguinte princípio, mas também ser prefeito, ser bom ou mal prefeito no Iguatu, não importa. O que importa é quando chegar a eleição, se juntar todo mundo e encontrar o Agenor, ganhar de novo. Pois é, João. É uma cidade que eu passei a campanha dizendo que é uma cidade que há 30 anos ela resolveu parar no tempo e, como diria o Matuto, são 30 anos em que a cidade vem se amofinando, digamos assim, para usar uma palavra bem popular. E nós corremos o risco de que esse tempo, esses 4 próximos anos também seja a sequência dos 30 que nós já vivemos. Então vamos torcer muito para que esse cenário não se concretize, de que o prefeito, de alguma forma, o prefeito eleito consiga superar essas dificuldades e fazer um bom trabalho. Mas eu confesso que eu tenho dúvidas diante do cenário que se apresenta.
Edinaldo também fez 8 vereadores, não é? Exatamente. E o atual prefeito só fez um. Só fez Aliás, um. o prefeito eleito só fez um. Só fez um. Gera dificuldade já para... E isso aí certamente vai ser outro fator. Se comprometeu com vários atores em relação à eleição. Para deputado estadual tem o Nísio, tem o Edinaldo, tem o Marcos. Para deputado federal tem Júnior Mano, tem Danilo. E aí o Alex se lança, né? Ao Alex. Enfim, é realmente um quadro complexo, não é? Muito bem. Aí Sá vai para a candidatura, vai para a eleição, passa todos os problemas que nós já citamos aqui antes, aberta as urnas, Sá tira 2.031 votos. Pergunta que não quer calar, e que eu tenho certeza que essa pergunta é que o povo faria se estivesse aqui sentado no meu lugar. E o futuro político do Sá? É óbvio que uma coisa é certa, eu não posso ficar no PSB dada a forma como fui tratado, não é? Então é óbvio que eu vou precisar de um partido para chamar de nosso. Nosso que eu digo é do grupo que foi até o fim da campanha, mesmo sabendo que seríamos derrotados, mesmo sabendo de todas essas dificuldades. Então nós vamos precisar nos definirmos por um partido que eu gostaria e terá que ser um partido de centro-esquerda. A forma como a gente vê a política não me permite, não me faz pensar em nenhum momento de ir para um partido de direita. Então, de cara, a gente já descarta aí uma série de partidos, todos aqueles que compõem o Centrão, por exemplo. Para mim não faz sentido me abrigar em nenhum deles. Então, eu acho que ainda é cedo para definir qualquer coisa, mas eu confesso que com essa afastada que eu dei da empresa, saindo da direção de fato e indo para o conselho, presidir o conselho da empresa, acho que isso foi muito bom, me dá tempo e espaço para pensar a política, para pensar a nossa Iguatu e ser uma voz, no mínimo, uma voz que vai debater, discutir nossos problemas, propor soluções. Então eu estou preparado para estar muito ativo nos próximos 4 anos na política. Não necessariamente como candidato, mas sem descartar em nenhuma hipótese a possibilidade de ser, sim, candidato. Mas acaba quando é candidato, fica aquela coceirinha, né, tal, aquela coisa. Me diz aí, só para nós dois, ninguém fica sabendo, não, só nós dois, assim, passa pela sua cabecinha, assim, tipo, alguma coisa agora para 2026, estadual, alguma coisa assim? Eu diria, João, que todas as possibilidades estão abertas. Algumas pessoas dizem, Sá, você deve ter se estressado muito, esse ano deve ter sido para você, talvez você envelheceu 5 anos, e eu te digo, o contrário. Esse ano eu rejuvenesci 10 anos. Eu estou fazendo 70 anos, João. Então, eu estou bem, estou inteiro. Você repetiu a questão da votação que eu tirei. Para mim, isso é o que menos importa. Saber que seria derrotado, isso nós já sabíamos. Uhum. Então, a quantidade, isso aí hoje é o que menos importa. Então, eu praticamente em nenhum momento da campanha eu me estressei. Então, estresse é envelhecimento na veia, é ruim, é péssimo. Então, eu estou bem, eu estou muito bem e tranquilo, e meu propósito no momento é continuar pensando a nossa Iguatu, projetos para que a cidade cresça, se desenvolva, projetos para que a gente saia desse marasmo, dessa camisa de força que amarra, aprisiona Iguatu há tanto tempo. Na verdade, há 30 anos. Muito bem. Para a gente encerrar, senão aqui as coisas vão esfriar, eu estou aqui, o café eu já tomei, mas eu estou de olho nesse ovo, desse queijo e dessa tapioca. Eu estou aqui vilado, ó. Para a gente encerrar, Sá, vamos lá. Eu quero fazer aqui um registro. Eu vou fazer o registro e depois pedir para você deixar a sua mensagem final, tá certo? Eu quero aqui fazer um registro, uma coisa que me encantou nessa campanha. Porque assim, eu que estava fora, eu sabia, todo mundo sabia, ninguém é doido, que a sua votação, você não tinha chance de concorrer para ganhar, já na reta final, quando polarizou. Perfeito. E que sua votação seria pequena, como foi na votação pequena.
lógico que honrando as 2.031 pessoas que saíram de casa, creio que você tem um sentimento de gratidão por essas pessoas, mas me enchia de amor. Meus olhos faziam assim, ó, aqueles coraçãozinhos, ficava aquecendo nos meus olhos, quando eu via o comportamento dos seus filhos nos eventos que eu tive presente, que você estava, o comportamento deles. A sua filha e o seu filho, a sua filha principalmente, sabe, ela vestia assim com uma garra, ela tinha amor, ela tinha aquilo assim, tudo. Cara, aquilo ali é um exemplo, né? Fantástico, dizer, tipo assim, pai, você tá nessa, eu tô com você. Se você morrer, eu morro junto. Aquilo foi muito lindo. Em cima desse exemplo que eu estou citando, você pode aproveitar para, se quiser comentar sobre isso, e aproveitar para deixar a sua mensagem final para os nossos seguidores, nossos internautas. Vamos lá, João. Você sabe que você já me entrevistou mais de uma vez durante esse processo de campanha, e você sabe que meus filhos eram absolutamente contra essa candidatura. Uhum. Eles diziam, pai, essa altura da vida, você não tem nada que está se preocupando com grandes problemas, vá se divertir, nós estamos tomando conta praticamente da empresa, vá viajar, passear, e foram muito contras. A Bárbara, por exemplo, ela chegou a chorar mais de uma vez, indignada por eu estar... E certamente era achando que eu ia sofrer, que eu ia ser agredido, que eu ia ser questionado. Mas, enfim, foi de fato um ato de amor, não é, dos meus filhos, mesmo sendo contra, mas estavam lá dando apoio, mostrando presença, e para mim isso foi muito, muito importante. Um suporte que para mim foi por demais importante. No começo da campanha, Cleonice também esteve mais presente, depois ela teve um problema de saúde, teve que cuidar, passou a maior parte do tempo em Fortaleza, mas por outro lado eu nunca me senti abandonado pela família. E isso é muito importante e, de fato, quando você registra isso, aquilo é pura verdade. De fato, me emociona sempre que eu falo, porque, como é que eu posso dizer? Foi um suporte diante de todos os problemas, foi um suporte importante para me manter tranquilo, para me manter firme no rumo que eu me havia proposto. Você percebe que até algumas pessoas chegaram a criticar a forma como eu tratei essa questão dos 30 anos, que eu nominava duas famílias, mas na verdade nominava do ponto de vista da política, não era do ponto de vista de entrar na intimidade das famílias. Teve até, por exemplo, um pseudo, enfim, um familiar do Roberto chegou a gravar um longo vídeo de 6 minutos, e depois veio me ameaçar e por fim fez outro vídeo mentindo que eu tinha ameaçado falar da morte do pai dele. O que a morte do pai desse rapaz iria influenciar na campanha? Eu poderia falar de outros assuntos, como por exemplo, violência, agressão, e coisas do tipo, não é? Mas o fato é que, do ponto de vista da presença da família, isso foi muito gratificante para mim. E aí, já aproveitando a tua sugestão e sei que você está de olho mesmo na tapioca da Z, dizer da minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu programa. 100 Meias Verdades, achei o nome fantástico, perfeito. Enfim, aí direto ao ponto, sem arrodeios. E dizer que para mim foi um prazer e uma honra essa candidatura a prefeito de Iguatu. Dizer que certamente eu vou continuar nessa discussão, no debate sobre os grandes problemas de Iguatu. Não vou me ater apenas a essa questão de falar dos problemas, eu vou sempre estar falando de soluções criativas, soluções muitas vezes simples. Eu acredito, João Inácio, eu acredito no simples.
o simples é sempre mais factível do que o complicado. Então, se você pode fazer de forma simples, jamais prefira fazer o mais sofisticado ou o mais complicado, porque o simples é sempre a melhor forma. Então, quando você propõe soluções simples, por exemplo, a gente propunha na questão da saúde uma parceria com os hospitais privados para, fora do horário de atendimento deles, fazer aqueles exames que estão aí há 6 meses, há 1 ano, as pessoas esperando fazer o exame sem conseguir. É uma solução simples, porque isso barateia demais o custo para a prefeitura e atende a população. Uhum. E aproveitar, por exemplo, aquele posto de saúde lá do final da 13 de maio para fazer o nosso centro de especialidades. E eu falo apenas na saúde aqui nesse momento, já que eu estou me despedindo, porque hoje claramente é o principal problema da população, principalmente os mais pobres, não é? Porque hoje em Iguatu os pobres não podem adoecer, porque a prefeitura não tem um atendimento de qualidade e aí a pessoa vai ter que ir para a rede privada, e na rede privada a gente sabe que é tudo muito mais caro e difícil. Então, já nos finalmente me despedindo, dizer que vamos estar aqui, vamos estar prestando atenção, muita atenção na próxima administração. Vamos, é óbvio, fazer sempre uma análise crítica, mas vamos sempre estar propondo soluções para os grandes problemas de Iguatu, inclusive para os problemas da zona rural, que, por incrível que pareça, se você resolver os problemas de mobilidade entre o campo e a cidade e resolver os problemas da saúde e dar algum apoio à pequena produção agrícola, você já estará na zona rural fazendo muito. Então, agradecendo finalmente a você pela oportunidade de estar mais uma vez no programa 100 Meias Verdades e mais dizer um abraço bem grande para as pessoas que votaram ou não em mim, mas dizer que vamos estar aqui muito próximos de vocês nos próximos anos. Olha, gente, esse é mais um bate-papo com os políticos, né? Começando hoje com o Dr. Sá, aqui do seu jardim, desse café esplendoso. Fica o exemplo, viu, politicada, que eu vou entrevistar. Brincadeira à parte, tá? Muito obrigado, Dr. Sá. Prazer enorme conversar contigo, espero conversar muitas outras vezes. Obrigado, João Inácio, prazer bem grande. Para todos os nossos internautas, um abraço. Tchau, tchau.